O tema de hoje é aprender humildemente. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Abra aí sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Então, Atos, capítulo 27. A gente vai ler o capítulo inteiro. Eu já vou lendo e tentando interpretar o que é que está acontecendo aqui para vocês, já que a leitura é um pouco longa. Amém? Todo mundo abriu? Diga amém. Quem não abriu, diga espera, pastor. Beleza. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, diz assim a palavra do Senhor. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo está aqui, gente, indo para o seu último recurso judicial para não ser assassinado. Ele está indo para Roma, ele está indo na Itália para ser julgado por César. Então, quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Então você está vendo que Paulo, junto com outros prisioneiros, está sendo levado para Roma em uma embarcação. Não se achou embarcação que fizesse o caminho direto para a Itália, para Roma. Então ele faz uma escala, em um determinado lugar, onde agora sim ele acha um outro barco que pode levá-lo direto para a Itália. Versículo 7. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, que era uma festa judaica que acontecia. Depois desse tempo, iniciava um período de muita chuva, de muito inverno, e como atrasou a viagem por causa dos ventos contrários, ficou muito difícil continuar a jornada. Por isso, Paulo os advertiu, versículo 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Eles decidiram navegar mais 64 quilômetros para não ficar nesse porto, que não era muito seguro para ele passar o inverno. Decidiu navegar mais 64 quilômetros, mesmo contra a orientação de Paulo. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento azul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Deu uma estiadinha, parou de chover, ficou só uns pinguinhos. Sabe quando você vai sair de casa e diz, não, estiou, vou levar nem guarda-chuva. Pronto, deu aquela estiada, eles disseram, vamos embora. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste.
O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos como à deriva. Não tem como lutar com a tempestade, deixa o vento nos levar, vento leva eu, nós. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. O navio começou a ficar à deriva, eles começam a lançar cordas, arrodeando o navio, para que ele não se desfaça, né? Primeira coisa que fizeram. Versículo 17. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio agora totalmente à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Esse navio provavelmente vinha do Egito, cheio de cereais e de trigo, então começaram a jogar toda a carga do navio. Você está lembrando de Titanic aqui? O negócio está ficando desesperador, não é verdade? Por isso quase não acaba. Titanic não é assim também? Versículo 19. Rose disse a Jack. Não, brincadeira. Versículo 19. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. O negócio está tenso, não é verdade? Versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Sempre tem esse que se levanta, né? Eu disse, mulher faz muito isso, né? Eu falei, o negócio está se acabando. Não disse? Né? Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, meu Deus do céu, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade... Sonda é uma tradução bem da NVI, né? Uma sonda. Verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente esse guia, né? Era um guia, e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Né? Aqui é quando os botes salva-vidas estão descendo sem ninguém, igual ao Titanic. Né? Os caras, não, eu vou aqui jogar a âncora, estão querendo fugir com os botes salva-vidas. Né? Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair, ou seja, ficaram sem o barco salva-vidas. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou pão, deu graças a Deus diante de todos, então o partiu e o começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas.
Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram a enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram então matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião, que queria poupar a vida de Paulo, e os impediu de executar esse plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Amém? Final feliz, gente. Jack morreu, mas Paulo não, né? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado a Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado a Deus por essa experiência que Paulo viveu, ó Deus, e que tem tanto a nos ensinar hoje, ó Deus, para que possamos aprender humildemente sobre a vida, sobre o que Tu tens para nós, o que Tu queres de nós, Senhor. Então fala conosco, abençoa esse momento, tira toda distração e que possamos aprender mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu fiz questão de ler essa história, porque são tantos detalhes que eu não queria deixar despercebido nenhum. Eu queria que a gente entendesse bem esse relato, que é um relato tão minucioso de viagem, que foi feito provavelmente pelo próprio Lucas, que escreveu esse livro, né? Lucas escreveu Atos, Lucas e Atos, né? O Lucatos. Então, é provável que Lucas estava lá com Paulo nessa viagem e faz um relato tão minucioso de toda essa viagem de Paulo. É interessante, gente, porque quando você vai estudar a vida de Paulo e você percebe a vida dele, você percebe como esse homem sofreu, apedrejado, humilhado, né? Então, a quantidade de surras que Paulo levou, aquela surra que Jesus levou, Paulo levou 5, né? Então, a quantidade de naufrágios que ele viveu, tudo isso. Você vê agora Paulo indo para Roma, sabendo que lá ele vai morrer. Paulo, ele estava lá no barco, lendo o livro Um Mês para Viver, e pensando, meu Deus, o que é que falta? Eu acho que como agora eu estou no fim da minha vida já, Paulo morre, gente, provavelmente 2 anos depois disso tudo aqui. Então ele está assim, vou para Roma, estou indo para Roma, estou fazendo uma viagem que eu sei que eu vou chegar lá e vou morrer. Então, Deus, me bota pelo menos na primeira classe aí, na segunda, né? Me dá uma pré-morte legal aí, Senhor, né? E ele vai nessa viagem, e Lucas retrata um pouco como foi essa viagem, e você percebeu que ela foi tudo menos uma viagem tranquila. Só que o que eu acho interessante em meio a todo o caos dessa viagem é que Paulo está aqui na iminência da sua morte, Paulo está aqui sabendo que o que o espera em Roma é a morte, mas Paulo age, gente, com a total integridade em meio ao caos. Eu quis ler essa história aqui para você de um barco que vai, de uma escala. Sabe quando você vai para o aeroporto? Aí você compra umas passagens boas, você vai em Campina Grande. Aí o avião vai para São Paulo, Rio, Goiás, Brasília, São Luís, Belo Horizonte, sei o que, Campina Grande. Você já fez um voo assim? Pega 5 escalas, você fala, meu Deus, tinha tudo para ser uma viagem tranquila, né? Ninguém gosta desse tipo de viagem. Agora imagine, você vai para um cruzeiro, né? Você vai para um cruzeiro, coisa que eu não iria, né? Nunca que eu pagaria para vomitar, né? Então, você vai num cruzeiro, você, cruzeiro dos sonhos. Você chega lá, meu amigo, 25 paradas, tempestade, todo mundo vomitando, ninguém comia, todo mundo com fome, todo mundo achando que vai morrer, perdendo a esperança, né? Imagina um negócio desse. Agora imagine a gente vivendo esses caos na vida, sabe? Tem muita coisa na vida que é como um caos desse de viagem. É o caos de um fim de período, né? Quem nunca viveu isso, né? Hashtag quem nunca, né?
Eu estou num período tranquilo, deixei 6 reposições, tenho todas as provas, a terceira avaliação para fazer, mais as 6 reposições, mais o estágio, mais o TCC. E minha mãe ainda me manda pagar as contas. Então, é aquele momento de caos na vida, né? Então, você trabalha, né? E aí está aquela semana que você tem que trabalhar 26 horas para dar conta do que tem que fazer em um dia. Você sabe que não vai conseguir dar conta. Então, a vida nos coloca, muitas vezes, em momentos de caos, em momentos de desespero, em momentos de angústia. E eu estou falando de problemas de caos, de ordem universitária ou de ordem profissional, mas existem outros caos na nossa vida, como problemas de saúde na família, como problemas dos mais diversos na nossa vida. O que eu quero falar aqui é para que a gente consiga entender como Paulo consegue viver um momento de caos. E eu gosto, porque aqui é um Paulo que ele não está na igreja. Ele não está na igreja lidando com um monte de crente. Ele não está na igreja falando com os presbíteros de Éfeso. Sabe? Ele não está na igreja exortando os irmãos. É Paulo em um contexto de crise, de possível fim de sua própria vida, num lugar que não tem nenhum crente, tendo que lidar e tendo que liderar uma situação de caos. Sabe quando você está numa empresa, quando você está na sua sala, e você é da comissão de formatura e tem que gerenciar um caos, só que você é o único crente ali no meio? Pronto, é um caos assim. Só que o que eu estou querendo que você entenda é mais do que o caos que Paulo vivia. É a integridade desse homem em um contexto de tamanha dificuldade, em um contexto de pessoas que não acreditam em sua fé, mas que ele consegue viver e dar exemplo como um homem de Deus ali, totalmente fora do contexto eclesiástico, no seu contexto que há quem chama de secular. A gente sabe, tudo é sagrado, nada é secular, né? Mas em um contexto fora da igreja, ele lá vivendo em integridade. É interessante essa palavra de integridade, porque a palavra integridade ela tem um senso de inteireza. Ser íntegro é ser inteiro, é ser pleno. O Cara de Um Mês para Viver, o escritor, ele conta a história de um cara que chegou numa lanchonete com uma mulher, pediu algo para a viagem, recebeu num saquinho, num papelão. Papelão normal que se recebe hambúrguer, essas coisas em fast food. Só que quando ele pega lá vários sacos e vai embora, quando ele já está longe, que ele abre o saco, tem $800 dentro do saco. Era provavelmente o salário de alguém que estava sendo entregue naquele mesmo saco. E ele volta o caminho inteiro, chega para o dono da lanchonete e diz, olha, vocês me entregaram errado, vocês me entregaram um saco com $800. E ele faz, meu amigo, isso é o salário do caixa. Você é uma pessoa exemplar. Pelo amor de Deus, fica aqui que eu vou chamar o jornal agora, Cidade Alerta, Mofi. Que ele vai ter que fazer uma reportagem com você. Vai ter que sair você Não, isso não é coisa de Mofi, isso é coisa de jornal Hoje, né? Aquele jornal mais sem futuro. Só tem reportagem sem futuro, né? Aquele jornal Hoje que tem Evaristo. Só tem essas leseiras. Fulano devolveu o dinheiro de Beltrano, que achou no banheiro. Pronto. Então chega lá, Sandra Nemberg, antigamente Evaristo Costa. Aqui, reportagem, furo da semana, ó. O cara achou R$800 e devolveu. Aí o cara faz, pelo amor de Deus, não chame a TV não, porque essa mulher é casada, eu não posso sair na TV com ela não. O que eu quero que a gente entenda é que isso não é integridade. Porque integridade e buscar ser uma pessoa íntegra é buscar ser uma pessoa inteira. Algumas pessoas costumam dizer assim, eu não mato, não roubo, não estrupo, né? Eu só faço isso daqui. Não é inteiro. Não é inteiro. Não estou pegando as meninas não, estou de boa, estou até numa fase boa, mas estou aqui me acabando com pornografia. Não é inteiro. Não é inteiro. Eu não filo não, eu só dou a fila. Eu vi essa demais.
Tem outra, não, eu não filo não, eu só bato as respostas. Não é inteiro. Não é inteiro. Não é inteiro. Não, eu vou atrasar hoje, fulano, bato meu ponto. Eu trabalho bem, rapaz, não faltei nenhuma vez, só bata ali meu ponto. Não é inteiro. Não é inteiro. Não há integridade aí. Entendeu? E o que a gente precisa discutir hoje é que nós nos apoiamos nas nossas virtudes e usamos as nossas virtudes como algo que pode apagar os nossos defeitos. E é como se a gente se escondesse atrás das virtudes. Ah, eu sou uma pessoa muito honesta. Sim, mas é adúltero. Não é inteiro. Não é íntegro. Quando a gente vê Paulo nessa história, a palavra que vem, que John Stott chama, ele fala da total integridade de Paulo diante do caos. E eu falo de integridade diante do caos, gente, porque a nossa integridade ela é sempre testada no caos. É o caos que diz quem nós somos. É o caos que testa quem nós somos. Há quem diga que o esporte não molda meu caráter, o esporte expõe o meu caráter. Porque é naquele momento do esporte, do caos, sabe? Está tendo a pelada aqui da quarta-feira, né? Dos meninos. Não me chamam porque profissional não pode. Sabe, é todo mundo crente, é todo mundo gente boa, é todo mundo da igreja, todo mundo é irmão. Mas na hora lá da briga, do 1-1, dos 46 do segundo tempo, tá a canelada no irmão. Vai te lascar gospel. Entendeu? Porque é no momento do caos, é no momento da crise, é no momento do conflito, sabe? É nesse momento que meu caráter é exposto. Que quem eu sou se revela. A gente fez um evento aqui para os funcionários daqui da igreja e da escola, chamado Outdoor Training, que é um negócio que faz em empresas. E a gente foi lá para a mata fazer um resgate. Sabe, a gente tinha que resgatar fulano de tal, cientista, que estava com não sei o quê, e a gente tudo com as arminhas de água, invadindo o perímetro, cheio de pastor, só que o líder do grupo era um irmão da igreja. Rapaz, coitado desse irmão. Os pastores, não, vai ser assim, e tal, e não sei o quê, e por brigando, e a gente se descabelando. Até com a hora que eu cheguei para um irmão que estava esquentado, quase batendo em todo mundo, falei, meu irmão, deixe de ser insubmisso. Respeita o líder. A gente vai com o líder. E se a gente perder, perdeu. Se ganhar, ganhou. Quando acabou a brincadeira, a gente ganhou. Aleluia. Chega o momento de discussão. Chega esse cara, rapaz, um homem de Deus, envergonhado. Envergonhado. Momento de feedback foi só ele pedindo perdão. Desculpe, gente, eu tenho essa falha no meu caráter. Essa falha, não de insubmissão, mas de trepidez e tal, que acabou se tornando insubmisso. O que eu quero dizer é que momentos de caos mostram quem nós somos. E a gente precisa lutar para ser inteiro e para ser íntegro. E aí eu queria estudar algumas coisas aqui que a gente consegue observar com Paulo. Uma das primeiras coisas que me chamam muita atenção aqui nesse texto, e se você quiser voltar comigo para a gente ler de novo, é quando no versículo 23, Paulo diz assim, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Paulo se levanta assim, está todo mundo no caos, vamos morrer, mata todo mundo. Joga o povo, os corintianos, joga no mar. Aí Paulo se levanta e vai, calma gente, tenham ânimo. Eu já falei com meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, a quem eu adoro, o Deus a quem eu pertenço. Paulo estava ali, gente, como um escravo. Eles entendem o sentido de escravo. E eles tinham deuses para que esses deuses pudessem fazer algo por eles.
Só que Paulo se levanta e diz assim, olha, eu pertenço a um Deus, eu sou escravo de um Deus, tem um Deus que é meu dono, e esse Deus já falou comigo. Esse Deus é o meu Pai, esse Deus é um Deus que tem falado comigo e que tem me dito para nós nos acalmarmos. O que eu acho interessante aqui é que Paulo, em meio ao caos, em meio à crise, ele sabe quem ele é, gente. Ele sabe a quem ele pertence, ele sabe quem é o seu Deus, ele sabe de onde ele vem, ele sabe qual é o seu propósito. Sabe qual é aquela ideia de que eu sou aquilo que eu adoro? Quando eu entendo quem é o meu Deus e quando eu entendo quem eu sou, a minha vida muda, gente, a minha vida é transformada, porque é quem eu sou, não é como eu estou, não é aquela pessoa que muda com o mudar dos ventos, aquela pessoa que é simpática quando o povo é simpático com ela, é simpática depois da prova, mas antes da prova é insuportável. É aquela pessoa que é simpática quando está namorando, mas quando leva um chute no traseiro, aí ficou aquela pessoa insuportável, mal amada, sabe? Não, é alguém que é, e sabe quem é, independentemente das situações da vida. O barco pode estar afundando, o barco pode estar nadando tranquilamente, mas ela é quem ela é, e ela sabe quem ela é. E nós precisamos saber quem nós somos. E a premissa de saber quem nós somos não é olhando no espelho. Nós sabemos quem nós somos quando nós olhamos para Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos criaturas de um Deus perfeito. Um Deus que fez todas as coisas. Um Deus que fez o céu e a terra. Um Deus que é criador. Um Deus que é misericordioso. Um Deus que é gracioso. Esse é o Deus que nós somos donos. Esse é o Deus a quem nós pertencemos. E nós devemos integridade porque nós servimos a um Deus íntegro. E é quem eu sou, independentemente de qualquer situação, gente. Eu acho interessante no Salmo 8, quando o salmista ele começa a falar sobre Deus, sabe? A gente precisa entender um pouco quem é Deus, não precisa abrir não, só se quiser. Salmo 8 diz, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, olha que coisa linda, tu, cuja glória é cantada nos céus. Versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes, mas tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Deus, tu és o Deus que colocou a lua no lugar, as estrelas no lugar, tu fizestes o universo. Ó Deus, tu cuidas das estrelas, do universo, do planeta Terra, de 7 bilhões de pessoas, mas o Senhor entra no meu quarto escuro. O Senhor está comigo individualmente, não como uma massa, não como um grupo, não como um CPF, um número. Não, Deus nos conhece pelo nome, gente, individualmente. Esse é um Deus que é tão grande, tão maravilhoso, tão supremo, mas que me faz seu filho. Isso é grandioso, gente, isso é maravilhoso, isso é o Deus a quem nós servimos. E é esse Deus que nós temos que ser parecidos com Ele. Vocês não assistiram o Rei Leão? Certeza. Não? Não? Quem não assistiu o Rei Leão, levanta a mão. Nossa, até que muita gente. Ou estão com vergonha? Levanta a mão, seja crente, seja. Não assistiu o Rei Leão. Como é que você vive? Como é que você vive? Mas passei em 2 concursos, passei para medicina. Sim, mas não assistiu o Rei Leão. Está valendo a pena? Né? Você precisa analisar. Pessoal, passei em 5 vestibulares para medicina. Sim, mas House of Cards, assistiu? Não. E aí? Está valendo a pena? E aí, como é isso? Não assistiu o Rei Leão? Gente, Rei Leão é uma história maravilhosa. Lindo, lindo. Só perto para Frozen. E olha que eu estou especialista em Frozen, porque Bela já assistiu 136 vezes.
Tinha uma hora do Rei Leão, você sabe a história do Rei Leão. Tinha um leão, bonitão lá, grandão, paizão, e tinha um leãozinho. Aí tinha um tio malvado. Aí o tio malvado mata o leãozão bonzão, e o leãozinho acha que foi a culpa dele. Aí o leãozinho foge. Aí o leãozinho foge e acha os personagens mais lindos que a Disney já fez. Hakuna Matata. É lindo dizer, né? Quem vai entender os seus problemas, né? Pronto. Olha o que é que vocês estão perdendo, quem não assistiu. Aí agora, vou viver a vida, vou comer inseto, né? E tal. Aí o leãozinho cresce. Só que tem uma cena, gente, meu amigo. Tem uma cena do caramba, eu estou lembrando, eu em Patos, no cinema lá, na Rua do Prado, assistindo esse filme. Tem a cena que o pai aparece assim, tá, não é herético, mas só um desenho, tá? O pai aparece pro filho, aí o filho faz, papai, que queres, papai? Aí o pai diz, você esqueceu de mim, filho. Ele disse, não, papai, eu não esqueci de ti, papai. Papai, eu lembro de ti. Aí o pai diz, e por que você não assume o reino? Já que eu sou o rei e você é o filho do rei, por que você não vai lá e assume o reino que é seu? Tá bom, papai. Aí ele vai e salva o reino. Para você não chorar agora. Mas eu acho interessante a sacada, velho. A sacada foi muito boa. Olha a sacada, se liga na sacada. Você esqueceu de mim. Não, eu só esqueci do que o Senhor me mandou fazer. Não, mas se você esqueceu do que eu mandei você fazer, você esqueceu de mim. Como é que você diz que lembra de mim se você vive totalmente diferente do que eu mandei você fazer? E aí, como eu sou pai agora, eu consigo entender essas coisas. Não, você sem filho eu acho que consegue entender também, mas depois que eu virei pai, o mundo tem outra cor. Olha que coisa interessante que eu falei agora, que coisa brega. Mas sério, você consegue ver as coisas meio diferentes, assim. Eu fiquei imaginando, né, abraço minha filha, dou beijo na minha filha em Bela. Rapaz, eu dou tanto cheiro nessa menina, que se essa menina um dia levantar a voz e disser, tô carente, eu falo, ai, Satanás, deixa... Eu beijo ela, cheiro ela, eu encho todos os baldes emocionais dela, para que ela não chegue na hora que vai dizer, os baldes estão vazios aqui, eu quero um boyzinho aqui de... Chega quando o Enzo e Valentina virar adolescente, esses filhos de rico, vão querer dar em cima da minha Bela. Se chega um momento que minha Bela está lá, pai, agarrada no mundo, né? Drogada e prostituída, 14 anos. Se um dia isso acontecer, não, eu fico pensando. Eu diria assim para ela, você esqueceu de mim. Você esqueceu de mim? Não, pai, não esqueci do senhor, estou aqui em casa, lhe amo. Não, você esqueceu, porque você esqueceu de tudo que eu lhe ensinei. Como é que você diz que eu sou seu pai, se você me desobedece completamente, se você não faz nada do que eu lhe ensinei? E a mesma coisa se nós olhamos para Deus e estamos nos nossos contextos não eclesiásticos, que aqui é muito bonito, aqui todo mundo é bonito, todo mundo é cheiroso, todo mundo é crente, todo mundo tem Bíblia, uma coisa linda. Todo mundo diz, aleluia, misericórdia. Todo mundo levanta a mão para o céu, senta, levanta na hora que a gente manda, todo mundo obediente. Eu estou falando nos caos, nos contextos não eclesiásticos, gente, onde a nossa não integridade, por pequenos desvios, Deus pode olhar para a gente e dizer, você esqueceu de mim?
Você esqueceu quem você é. Você esqueceu quem eu sou. O maior dilema, gente, de viver está há um mês para viver, e com certeza, se tivéssemos um mês para viver, o grande dilema da nossa vida seria: peraí, quem eu sou? É verdade? Quem eu sou? Será que eu sou aquilo que Deus quer que eu seja? Será que eu sou o que Deus queria que eu fosse? Essa é a grande discussão que a gente precisa ter há um mês para viver. E é entendendo primeiro quem nós somos, a partir do momento que entendemos quem é Deus, que a gente precisa começar a desenvolver os pontos fortes da nossa vida para conseguir achar a vontade de Deus. Se faltasse um mês para viver, você com certeza iria pensar se você tem vivido a vontade de Deus. Espera aí, será que eu tenho vivido a vontade de Deus? Tem um livro que o Um Mês para Viver cita, que o nome do livro é Vivendo Seus Pontos Fortes. Vivendo Seus Pontos Fortes. É muito interessante a ideia desse livro. A ideia desse livro é o seguinte: ninguém é bom em tudo, amém? Amém, gente? Amém. Amém e amém mesmo. Mesmo. Só pastor Sérgio faz tudo. Pastor Sérgio prega, canta, toca. Aí dia desse a gente foi jogar vôlei, ele dando cortada. Eu fiz: Deus, isso é injusto. Até vôlei o cabo sabe jogar. Mas deve ter alguma coisa que ele não faça bem. Mas o que é interessante é que esse livro, Vivendo os Pontos Fortes, é que ele diz que um passo para o sucesso que a gente precisa ter é saber encontrar os nossos pontos fortes. Porque é sabendo encontrar os nossos pontos fortes que a gente consegue entender meio que o caminho que Deus quer que eu siga. Só que o problema é que a escola, muitas vezes, ela quer valorizar pontos específicos seus, que nem sempre são seus pontos fortes, e nisso você começa a subvalorizar aquilo que você tem de bom, e você começa a querer supervalorizar aquilo que você não tem de bom. Aí você deixa de ser horrível em algo e passa a ser ruim. Você evoluiu, mas isso é o máximo que você vai chegar lá. Eu pintando. Eu lembro que eu sempre odiei pintar. Deus tem trabalhado no meu coração agora com Bela. Todo dia eu pinto. Mas é um desastre, gente. É um desastre. Eu nunca fui de pintar. Eu sempre gostei de escrever. Mas pintar, não. Só que tem uma danada de uma tia, que eu lembro até hoje, que tudo dela era: vamos pintar. Qual a atividade de hoje? Pintar. Matemática, vamos pintar os pares. Pelo amor de Deus. Sabe quando você fica forçando para crescer naquilo que você nem necessariamente é bom, você é ruim? Lógico, existem muitas coisas que eu sou ruim, que você tem que tentar ser pouco ruim. Né? Isso é bom, faz bem, a gente cresce, isso é ótimo. O problema é quando a gente não sabe valorizar aquilo que Deus nos deu de bom. Eu quero tentar voltar um pouco a esse contexto de Paulo, para que a gente entenda algumas qualidades de Paulo. Veja que coisa interessante, gente. Paulo era um cara que navegou muito. Paulo navegou milhares e milhares de quilômetros. Existem estimativas que falam que Paulo viajou mais de 6.000 quilômetros. Navegou mais de 6.000 quilômetros. Então, Paulo era um cara entendido de navegação. Paulo sabia o que era um barco. Aí o cara vai sair num porto. Depois do inverno, Paulo já navegou por ali direto. Acaba de: não, vamos sair, vamos, vai dar certo. Aí Paulo chega e fala: rapaz, não vamos viajar não, vamos ficar por aqui. A gente fica por aqui mesmo, o mar está perigoso, você vai perder a carga, vai perder o navio, vai perder tudo, vai perder gente. Aí não faz. O que é que acontece? Tempestade. Mas olha que primeira coisa interessante, Paulo era um cara, gente, sensato. Paulo tinha bom senso. Você consegue perceber isso? Como Paulo tinha bom senso? Paulo chega... Paulo estava discutindo ali a divindade de Cristo. Não. Paulo estava discutindo ali a transcendência de Deus. Não. Paulo estava discutindo ali se era bom viajar hoje, de noite, ou se era bom viajar amanhã de manhã. O cabo conseguia ter bom senso para as coisas. A primeira característica de Paulo.
Segunda característica de Paulo, está lá o caos, mas aí já parece que estão achando terra firme. O barco, o povo está há 15 dias vomitando sem comer. Paulo diz assim, olha, acabou a besteira, seus 276 pessoas, vai comer tudinho agora. Papinha de aveia, que era trigo, então era papa. Vai comer. Por que eu vou comer? Eu vou morrer. Vai comer sim, porque senão vai morrer abestalhado. Vamos comer, porque tem que comer. Aí isso aqui tem carboidrato, né? Vamos fazer aqui uma low carb para você, uma dieta aqui, entendeu? Vamos comer aqui, senão ó, você vai ter que nadar. Se você for nadar com fome, você vai morrer. Deus já disse que ninguém vai morrer, então vamos comer. Paulo estava discutindo aqui, Tiago, jejum. Paulo estava discutindo aqui oração. Não, ele estava discutindo comida. E ele conseguiu chegar num grupo de 260 e tantas pessoas não crentes e dizer, é hora de todo mundo comer, porque senão vai morrer. O cara conseguia ter liderança, gente. Era o cara que no momento do caos, que todo mundo perdeu a esperança, que o texto diz literalmente, e todos eles perderam a esperança, Paulo se levanta e diz assim, olha, é o seguinte, eu estava ali orando, e o meu Deus, o Deus ao quem eu pertenço, já falou comigo e disse, ninguém vai morrer. Então o caba, ainda além de ter bom senso, além de ser líder, era crente. Quando a gente lê o texto, gente, eu começo a entender que as características de Paulo não era somente que ele era um grande homem de oração, nem que era um grande teólogo, nem que era um grande doutor na lei. Não, Paulo era um grande líder. Líder em contextos também não eclesiásticos. Paulo era um cara que sabia cuidar das pessoas, até para saber se essas pessoas estavam comendo. O que eu quero que você entenda é que Paulo conseguia se destacar e ser líder e ter pontos fortes de coisas que provavelmente ele aprendeu na igreja, mas ele conseguia jogar esses pontos fortes no mundo. Ali, naquele contexto completamente diferente. O que eu estou dizendo para você é que talvez você seja gerente de RH, sei lá. Mas você é o cabo que chega para os seus funcionários, sabe cuidar do povo. Mulher, você está abatida hoje, ajeita esse cabelo, bota um batom bonito aí. Entendeu? Você é um concurseiro, mas você é um caba esforçado, que tem rotina de estudo, que dá exemplo, que sabe dividir seu tempo, que sabe estar 12 horas estudando numa cadeira, mas sabe estar com sua namorada. Você é um exemplo. Você é um estudante da universidade, você não deixa prova para repor, você faz as coisas na forma certa. Não que deixar para repor errado, não, mas você é organizado no seu tempo, entendeu? Você consegue ser monitor, extensionista, pesquisador, tem nota boa, não fila, não confere a prova, não baba professor para ganhar ponto, ajuda os coleguinhas, é presidente da comissão de formatura, apaga os incêndios todos e ainda ganha desconto para a turma. Você é um exemplo. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Esse navio não afunda por causa de você. Sabe o que é interessante, gente? Paulo ali no barco, ele era o escravo. Ele era um escravo. Lógico, ele tinha uma certa honra no navio, provavelmente porque ele estava ali com Lucas, enfim, ele aparentemente tinha uma certa honra, mas ele conseguia liderar o líder dele. O cara lá, que era o centurião que cuidava de todos os presos, ouvia Paulo, gente, porque via sabedoria em Paulo. Paulo, sabe o conceito de liderar 360 graus? Você lidera quem está abaixo de você, você lidera quem está do seu lado, você lidera quem está em cima de você. Você é estagiário. Que é gente mais sem prestígio e sem valor no mundo que um estagiário. Você e ninguém é nada igual. Mas você consegue chegar lá. E você consegue chegar, sei lá, você é estagiário, sei lá de quê, de escritório de contabilidade, de advocacia, você é estudante de medicina, que sabe, chega no hospital, só sabe passar Tilenol, entendeu? Na verdade, você não tem autoridade nem para passar um Tilenol.
Mas você chega lá, meu amigo, e as pessoas veem bom senso em você, as pessoas veem, sabe, que você é uma pessoa sábia, você sabe liderar até quem está acima de você, você sabe chegar para o advogado da empresa e do escritório, e com muito bom senso você consegue fazer ele perceber que é o melhor caminho, você é um líder. Essas qualidades, gente, que a gente consegue levar para o nosso setor, que a gente consegue levar, sabe, para a nossa vida, essas qualidades a gente precisa lutar para desenvolver mais isso. Você percebe que é um bom orador? Então, meu irmão, desenvolva isso. Desenvolva isso. Você acha que é um bom líder? Se ele der uma conexão, rapaz, até que eu lidero bem. Então, vá abrir uma empresa. Desenvolva isso, desenvolva essas qualidades que são positivas, porque o que a gente acaba fazendo é, eu tenho esses dons que são legais, essas qualidades que são legais, mas eu prefiro desenvolver o que os outros têm e que é legal. Sabe a quantidade de gente que faz direito e se tivesse sendo administrador de alguma coisa, empreendedor, ia ser muito mais feliz, ia dar muito mais certo, ia ser muito mais tranquilo. Não tranquilo, mas eu acredito que quando eu faço algo para o qual eu sou chamado e para o qual a coisa, quando eu faço isso, a coisa flui, é tudo mais simples do que fazer algo para o qual eu não fui chamado, mas que eu faço à força. Eu faço porque dá dinheiro, eu faço que mandaram eu fazer, eu faço que meu pai fez. Você até faz, e você pode até ser bonzinho nisso, mas o negócio, meu amigo, é maçante. O negócio não anda, não vai, entendeu? Porque eu já falei de concurseiro sofrido, rapaz, sofrido. Ó, tem duas pessoas sofridas no mundo, Adele e concurseiro. Gente, são duas pessoas com quem, quando eu converso, eu saio triste. Não é? Você já parou para ouvir 3 músicas de Adele? Você sai no chão. Aí você vai sentar com um concurseiro. Nossa, sai triste. Mas depende do concurseiro. Tem aquele que foi chamado para isso. Ele está fazendo negócio que ele... Não para ser concurseiro para o resto da vida. Mas ele está buscando um negócio ali, sabe, que vai valer a pena, que é o chamado dele. Sabe, que é um negócio que ele vai fazer porque ele ama. Ele vai chegar porque ele quer ser funcionário público. Olha que coisa linda. Vou chegar lá, ninguém vai estar trabalhando, mas eu vou. Ninguém, aqui é todo mundo faz 6 horas corrida, aqui com 4 vão embora. Não, mas comigo é às 8 com 2 horas de almoço. Né? Assim tem que ser assim, então eu vou ser assim. Que integridade é por inteiro. Não quer fazer concurso? Não quer fazer isso? Eu já vi gente que ama isso. Tiago, eu amo bater ponto, fazer o que eu tenho que fazer, bater meu pontinho e ir para casa sem nada daquilo na cabeça. Tem gente que gosta disso. Meu trabalho, por exemplo, eu bato ponto, eu nem bato ponto, mas quando eu saio do trabalho, o trabalho continua na minha cabeça. É ruim, é difícil. Mas é o que eu sinto que eu fui chamado para fazer. Mas tem gente que não, que gosta lá do bater ponto e tal, bênção, vai ser feliz. Agora, vamos falar de Adele ou do concurseiro infeliz? Porque eu estou aqui, Tiago, eu estudo 12 horas por dia, não saio do canto, não consigo me concentrar, não é meu jeito, não é o que eu queria, mas eu vou fazer, né, porque está todo mundo fazendo. Essa discussão toda, gente, é uma discussão muito ideal, né, de um contexto ideal e tal. Eu sei que o mundo real existe, que é difícil, mas o que a gente precisa pensar é que, na ideia sempre de um mês para viver, sabe? Deus nos dá, o livro ele fala que GPS é um negócio bom para a gente ser guiado, né? GPS, aí você vai lá, bota o lugar, chega lá no lugar, é uma maravilha. Dobre à direita, em 100 metros dobra à direita, recalculando, né? É outro. Ele diz que tem um tipo de GPS para a gente entender o que é que Deus quer da gente. A primeira coisa são os dons. Dons. Você olhar os seus dons é um GPS para a sua vida inteira. Inteira.
E eu falo de dons, gente. Dons aqui são talentos inatos, coisas não espirituais, bem entre aspas. Talentos inatos. Quais são os seus talentos inatos? Diga aí. Que é um talento que você tem, que é inato. Você nasceu com ele. Beleza. Sou bonito de nascença, amém. Diga aí, não, você é inato. Não, eu nasci com a capacidade de aprender matemática, que é uma coisa de fim do mundo. Talvez é uma coisa que você aprendeu. Rapaz, eu nasci com a criatividade que você fala qualquer coisa, eu penso numa piada. Isso é criatividade, né? Rapaz, eu nasci com a capacidade de aprender outros idiomas. Rapaz, eu nasci com a capacidade de conversar com as pessoas. Eu amo conversar com o povo. Essa eu tenho, viu? Eu sou aquele, se você sentar do meu lado no ônibus, perdeu. Vai a viagem inteira conversando. E minha esposa fica surpresa como eu acho assunto. Eu sou uma pessoa com a capacidade de encontrar assunto infinitos. Aí pensa na capacidade que Deus me deu, falar muito. Pensar rápido. Eu tenho essas coisas. O pessoal fazia assim, vamos inventar aqui uma brincadeira. Eu já tinha 3 na cabeça. Entendeu? Lembro que eu jogava bola lá em Patos, eu organizava todos os campeonatos. Comprava as medalhas, cobrava do povo. Ou seja, já tinha jeito para ser pastor. A ser líder. Misericórdia. Sabe, gente, o que é que você nasceu, e são seus talentos. Mas além dos talentos, a Bíblia fala dos dons. A Bíblia fala dos dons. Dons e aí vieram do Espírito. O Espírito Santo lhe capacitou para isso. Talvez muitos venham dos seus talentos. Talento de ouvir as pessoas. Lhe dá um dom, se junta ao seu dom de aconselhamento. Você pode estar na empresa que você está, você consegue ouvir as pessoas. Você aproveita e aconselha essas pessoas. Só que eu quero que você entenda é que no GPS de Deus, a primeira coisa que tem que conduzir nossa vida é uma análise sincera sobre os meus dons. E dons é porque é aquela coisa, tem muita coisa que você faz na igreja que é massa, mas tem aquilo que você faz que é seu dom. Eu já liderei esportes em igreja, você acha que foi para frente? Foi porque eu sabia mobilizar o povo, mas eu não era exemplo nenhum de esporte. Olha o tamanho do bucho. Mas eu empurrava, mas não era o meu dom, o meu chamado. Eu tentei tocar na igreja, eu tocava teclado, era uma desgraça. Por quê? Porque eu gosto de música, mas não era meu dom. Entendeu? Até o momento que você se encontra, e nesse momento é Deus dizendo assim, olha, essa é a vontade de Deus, essa é a minha vontade para você. Os dons nos direcionam, os dons nos levam. Segunda coisa, a paixão. Nem tudo que nós fazemos na igreja e para o Senhor são coisas que nós fazemos com alegria. Com alegria, que eu vou dizer humana, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu estou dizendo, nem tudo que a gente faz é uma coisa que a gente faz porque a gente gosta. Tem coisa que a gente faz porque tem que fazer, a gente faz pelo Senhor e amém. É muita coisa. Mas Deus nos deu paixões no coração. Não paixão da forma carnal, tá? Mas Deus deu coisas assim que você vibra com isso. Você vibra. Pensa no negócio que você gosta. Quais são as paixões do seu coração? Não, Tiago, eu vibro nisso aqui, em designer e tal, e criar coisas novas e tudo. E você faz o quê? Sou arquivologista. Meu Deus! Tendo uma crise de pânico em 5, 4, 3, 2... rasga os arquivos tudo. Não. A gente precisa tentar identificar em nós, gente, nossos dons, nossos talentos e nossas paixões. Eu tenho paixão por argumentar.
Por isso que o primeiro passo do meu ministério foi Deus me colocar na advocacia. Sabe quando eu assisti Advogado do Diabo? E eu queria ser o advogado do diabo. Eu quero incriminar o povo tudinho, aí botar o povo no xadrez. Foi minha primeira paixão. Eu me apaixonei primeiro pela argumentação, por defender minha ideia, por abrir a boca. Isso foi a primeira paixão. Deus pega essa paixão e me direciona para outra coisa. Quais são suas paixões? Terceira GPS de Deus são as lutas, são as dificuldades. Sabe como foi que eu quis ser advogado? Meu pai comprou um apartamento no Poço, na Praia do Poço. Eu tinha 10 anos, a gente vivia bem, tinha 3 Chevette em casa, era rico. Meu pai vendo o Chevette, vendo uma câmera filmadora, que era uma fortuna que ele conseguiu num consórcio de uma câmera filmadora. Você vê como era o tempo antes. Compra um apartamento no Poço, a gente na luta, rapaz. Eu todo dezembro, janeiro, passava aí. Saía daqui chegava em Patos falando vice. Vice, aí os patões tudo com raiva de mim. Passou um mês de João Pessoa, agora fala vice. Eu vim aqui, rapaz, dava banho de mar, passava minhas férias tudo aqui em João Pessoa. Em meio a essas férias, chega um cara e abre o nosso apartamento. Com um oficial de justiça e diz, saia, porque esse apartamento não é de vocês. E eu descubro que o construtor vendeu o apartamento do meu pai por uma segunda vez. Enganou meu pai, não fez escritura, não sei o quê, meu pai perdeu o apartamento. Isso fez com que minha vida, a partir dos 10 anos, eu não sei se você viveu isso na sua história, até os 10 anos você era uma criança rica. Você andava de carro, tudo, viajava, não sei o quê. E você era uma criança, mas você lembra isso, eu lembro disso. A partir daí, a minha vida, mudei de escola, né? Fui para uma escola mais barata, fui para uma escola gratuita, na verdade, de bairro, e minha vida começou a ser difícil. E eu disse, eu já gostava de argumentar, que era a minha paixão, e a luta me faz entender para o que eu fui chamado. Muitas lutas, gente, são circunstâncias de Deus para que se desperte o nosso chamado. E chamado aqui, lembre sempre, é mais do que num contexto eclesiástico, é no meu contexto de vida. Eu tenho um mês para viver. O que eu faço é relevante. O que eu faço é algo que me apaixona. É algo que, sabe, Deus me levou para isso de alguma forma. Por fim, gente. Por fim. O que eu acho interessante é a forma como Paulo sobrevive a essas tempestades, sabe? A forma como Paulo consegue sobreviver a tudo isso. John Stott foi um escritor britânico, né, teólogo. E eu achei muito interessante quando John Stott diz assim no comentário dele sobre Paulo, que homem. Eu achei estranho. Paulo tinha bom senso, sabia liderar, ouvia a voz do Espírito, tal, ponto. Que homem. Achei interessante. Eu conheci no museu a mesa de trabalho de John Stott. John Stott, ele foi um homem celibatário que viveu para escrever. Ele viveu para escrever. Ele disse que não ia se casar e decidiu entregar sua vida ao Senhor para escrever. Eu já devo ter lido 10 livros de John Stott. John Stott é quase meu discipulador. A maioria dos comentários que eu leio é de John Stott. E eu achei estranho quando John Stott falou assim, que homem. Quase que ele bota assim, que homão. Que homão no Facebook, né? Eu vi a mesinha que John Stott trabalhou, escreveu por 40 anos, sabe? Mesinha pequenininha, simples.
40 homens, aquele homem se dedicou ao Senhor. John Stott é um dos grandes exemplos para mim. E eu vi esse cara, ele olha para Paulo assim e fala, caramba, eu queria ser um homem como esse cara é homem. Eu queria ser um homem como esse cara. Eu queria ser um homem que sabe passar pelas tribulações e sabe ter bom senso, e sabe liderar e sabe suportar o caos. Eu queria ser um homem como esse cara. Que homem! E eu fiquei pensando, meu Deus, eu queria ser um homem assim também. Um homem que sabe passar pelas dificuldades, sabe passar pelas tempestades, mas sabe passar com coerência, sabe passar com equilíbrio. Sabe, todo mundo gritando, mas você é o cara equilibrado. Todo mundo discutindo e você é o cara que está vendo lá na frente. Todo mundo olhando para trás, porque fez isso, quer dizer, não, ali. Paulo soube passar pelas tribulações, gente, e eu queria aqui ser mais metafórico mesmo. Algumas coisas que Paulo consegue viver aqui, sabe? Que me impressionam. A forma como ele consegue se adaptar a essas relações. Lendo Um Mês para Viver, talvez a frase mais impactante para mim, desse livro, nessa semana, foi quando ele diz que imaturidade é o desejo de que a realidade se adapte a você. Imaturidade é o desejo de que a realidade se adapte a você. Eu consegui uma bolsa num berçário, quando Bela não podia estudar aqui na escola, pela idade, porque só eu com 2 anos aqui na escola, e eu consegui uma bolsa e coloquei minha filha num berçário muito bom. Muito bom. E eu ia, rapaz, deixava feliz lá, porque sabia que era um lugar top. Topado, topíssimo, topper. E eu achava massa, eu ficava feliz, sabe? Só que aí, meu amigo, não deu mais certo. Eu tive que botar minha filha num berçário que, meu amigo, eu também estava sem dinheiro. E ela tinha que ficar pelo menos um turnozinho ali, 4 horas. Que eu chegava lá e falava, meu Deus do céu, como é que minha filha vai ficar aqui? Um forno, gente, um forno. Sabe, Patos? Pronto. Lógico, era bom e tal, tem as suas coisas boas, mas não era tudo que eu queria dar a ela, entendeu? Não era tudo que eu queria dar à minha filha. E tudo que ela até tinha. E eu lembro que eu comecei a deixar a minha filha lá. E, rapaz, ela não chorava normal não, viu? Não, porque tem criança que chora. E tem criança que parece que vai morrer. Pronto, era assim. Era um negócio assim, não, papai, não! Escola não, papai, não! Vocês estão rindo, mas eu ia com o coração, gente. Ai, meu Deus do céu, coração de pai. E eu deixava ela ficava me agarrando, assim, a tia puxando pela barriga aqui, e ela assim, ó, pegada no meu pescoço. Não, papai! Nossa, eu não gosto nem de lembrar, achei que eu fiquei mal agora. Parece que eu ouvi a Adélia agora. Teve uma hora que eu sentei com minha filha, botei ela no carro, ela fez, berçário não, papai, não, papai. Eu parei o carro, olhei para ela, no auge dos seus 1 ano e 8 meses. Estou brincando. Tinha 2 anos e meio. Agora sim, agora é um adolescente, né? No auge dos seus 2 anos e meio, olhei para ela e disse, minha filha, papai não tem mais como lhe colocar naquele outro berçário. Papai não tem dinheiro para lhe colocar naquele outro berçário. O único que minha filha pode estudar é esse. Então, papai, você vai aprender a gostar dele.
Aí ela fez, ok, papai, vamos conversar agora sobre a Bolsa de Valores. Né? Rapaz, foi uma conversa difícil de ter com ela, entendeu? Porque assim, ela entendeu. Ela entendeu. Toda vez que eu precisei levar de novo ela nesse lugar, nesse berçário, quando ela ia chorando, eu fazia, papai, lembra do que a gente conversou? Ela, dinheiro, né, papai? Eu fiz, papai não tem. Mas sabe quando o escritor de Um Mês para Ver diz que imaturidade é querer que a vida se adapte a você? Porque, nesse sentido, toda imaturidade é um tipo de manha. Sabe criança manhosa? Não, papai, não sei o quê. Eu quero o prato rosa da Cinderela. Eu não quero esse prato da Bela e a Fera. Sabe manha de criança? Sabe menino no supermercado que a mãe não dá o biscoito, ele se joga no chão e começa... Aí a mãe fez, não vai comer treloso. Vai comer bono agora, toma. Nem eu, nem você, vai comer outra. Porque de alguma forma a gente quer que os nossos filhos entendam que o mundo sempre vai se adaptar às suas dificuldades e aos seus choros. E a gente, até em alguns momentos, a gente lida com isso, porque a criança é naturalmente uma pessoa com suas imaturidades. Só que a questão, gente, é que a gente precisa crescer e entender que nem sempre o mundo se adaptará aos meus gostos. Nem sempre o mundo se adaptará ao que eu quero. Nem sempre o mundo se adapta ao meu desejo, aos meus desejos. Nem sempre nós temos aquilo que nós queremos. Nem sempre você vai passar no concurso que você quer. Nem sempre você vai conseguir ter o relacionamento que você deseja. Nem sempre você vai ganhar o dinheiro que você quer ter. Esses são os momentos de caos, esses são os momentos de tempestade. Mas o primeiro sinal de imaturidade nosso é quando nós murmuramos porque achamos que de alguma forma o mundo tem que conspirar para os meus desejos. Porque Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas o nosso bem não necessariamente são os nossos desejos. A grande imaturidade da vida é quando não aceitamos o fato que nem sempre teremos o que queremos, nem sempre teremos o que desejamos. As grandes tribulações da vida são perdas, mas sempre na vida teremos perdas. A grande maturidade da vida é quando nós sabemos lidar com nossas perdas. É quando nós sabemos vencer as nossas perdas. E de forma metafórica eu digo, sabe quando eles estão no barco, o barco está na tempestade e está afundando, qual é a coisa que eles fazem, que fazem por duas vezes? Eles aliviam os pesos, eles tiram os pesos, eles jogam as cargas. Porque são essas cargas que nos afundam, gente. E muitas vezes o que nos salva são as perdas, porque o que nos fortalece são as perdas. Eu vou lhe dizer uma coisa, e não digo isso por nada, mas digo isso porque foi algo que eu fui criado assim. Depois que eu entrei nessa dificuldade, gente, eu nunca mais viajei com minha família. Eu nunca mais tive uma camisa de marca, minhas camisas eram de político. Eu ia para a escola, os meninos iam tudo com as roupas bonitas, eu ia Zé Maranhão, 15. A época que podia ter essas coisas. E não era porque eu votava nele, não. Eu depois ia com a de Cássio, entendeu? Eu saía catando as camisas dos políticos, tudinho. Camisa de jogos interclasse. Pronto, era farda. Onde eu ia, era a camisa dos jogos. Era a minha camisa, não era a camisa dos jogos. Era a camisa nova que eu tinha todo ano. Eu tinha um sapato. Eu fui criado com um sapato. Eu acho que até hoje eu tenho dificuldade de ter mais de um por isso. É sério, esse aqui já vem sozinho para o culto. E olha, minha esposa luta para me dar mais um sapato. Eu fiquei com esse costume, não preciso ter dois, só vou usar um. Eu gosto de ter um que combine com todos os tons.
Pronto. Você nunca vai ver com tênis amarelo. Não, porque só vai combinar com roupa amarela, né? Ou não, mas tanto faz. Sabe, a gente aprende as dificuldades da vida, gente, faz a gente aprender a lidar com a vida, a lidar com as perdas, a lidar com as faltas, sabe? Aí você consegue economizar, mas feliz. Por quê? Porque você já aprendeu a viver na dificuldade. Eu estou planejando uma viagem com os amigos, e ontem eu estava falando que é viagem de pobre, entendeu? Viagem assim, viagem no Liseu mesmo. Aí a gente comentou aquilo que todo liso faz quando viaja, né? Que você faz o quê? Você não pega as garrafas do frigobar do hotel. Você compra uma garrafa no supermercado, abre o espaço do frigobar, bota a sua, e depois deixa tudo de volta limpa para não achar que você tirou do lugar. Não é assim? Aí a esposa do meu amigo disse assim, rapaz, na lua de mel, que bom que fosse assim. Meu marido, na lua de mel, eu achava que ia só comprar a garrafa de 2 litros no supermercado. Não. Ele ferveu a água da torneira. E botou no frigobar. Eu fiz palmas. É assim que eu tenho que ser. Eu nem perguntei onde ela aprendeu isso, mas acho que aprendeu na luta, meu amigo. Entendeu? A gente aprende com a perda. E é interessante que quem nunca perdeu, sabe, quem nunca perdeu vai ver um negócio desse, isso é coisa do fim do mundo. Isso é um negócio do fim do mundo. Né? Não, isso aí, pelo amor de Deus. Eu faço umas aulas campo aqui na escola, aí os meninos vão de ônibus. Rapaz, eles vão felizes demais dentro desse ônibus. Nunca andaram de ônibus. Ai, meu Deus, foto no ônibus, que alegria estar no ônibus. Nunca pegaram um ônibus de verdade. Se forem um dia pegar, ai, meu Deus, isso lá é vida. Andar de ônibus, meu Deus, né? Agora eu, que já andei mais de ônibus na vida do que tudo no mundo, eu podia já ser motorista, eu sabia todas as linhas daqui de João Pessoa. Todas. Eu sabia pegar ônibus em qualquer lugar em João Pessoa. Em 2 anos eu já tinha pego toda a frota da Internacional. Da, sei lá o quê, interno, sei o quê. Nacional, transnacional, sei lá. Sabia tudo. Hoje eu estou no meu carrinho. Se um dia eu perder meu carrinho e andar de ônibus, eu ainda sei tudinho. 514, 301, 5, tudinho. 5 heptácios, 3 EP de segundo, sei tudinho. Porque as perdas me fortaleceram, gente, no caminho. As perdas, as dificuldades, as ausências, as faltas me fortaleceram. E você sabe disso, que você já sofreu na vida, você já perdeu na vida. Todos nós já perdemos na vida. E todos nós perderemos na vida. E todos nós continuaremos a perder na vida. Glória a Deus, dê um glória. Era brincadeira. Perder, gente, faz parte. A Bíblia diz isso. No mundo tereis aflições. Nós perderemos sempre. Nós perderemos nossos pais. Nós perderemos nossos irmãos. Nós perderemos nossos amigos. Ocasionalmente podemos perder os nossos empregos. Podemos perder a nossa casa. Podemos perder o nosso carro. Ocasionalmente podemos perder tantas e tantas coisas na vida. O problema não é esse. A questão é como aprenderemos a ser íntegros nos momentos da perda. A questão é como poderemos não ser imaturos ao ponto de, nos momentos de perda, querer que o mundo se adapte a mim. Não, nós nos adaptamos ao mundo, nós sobrevivemos ao mundo, nós vencemos o mundo, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Então eu posso vencer todas as coisas naquele que me fortalece. É assim que conseguimos ser íntegros em meio às faltas. E faremos isso, gente, jogando primeiro as cargas. Sabe, cargas, assumindo que perderemos cargas, assumindo que perderemos, sabe, pesos que nós nem suportamos mais.
Sabe, quais são as coisas no teu barco que tu está afundando, fica segurando para não perder? Relacionamento sem futuro, está afundando por causa de um relacionamento sem futuro, está na tempestade, está bambeando, nem come mais, está ali, ó, morrendo no meio do mar, sabe? Um negócio pesando, o barco afundando e tu se segurando no homão. Nesse homão sem futuro. Chega, engasgou ali a irmã. É para se engasgar mesmo. Coisa, gente, que nós agarramos, que nós sustentamos e que não é de Deus. Olha o GPS de Deus aí, olha dons, paixões e lutas. Não é o que Deus tem para você, não é a vontade de Deus para você. Esses pesos lhe afundam, mas a gente insiste em querer afundar. O que é que nos afunda, gente? O que é que nos afunda? O problema é que são essas coisas que nos afundam, a banda pode subir. São essas coisas que nos afundam, que são as coisas que mais nos cansam. Olhe para mim, eu vou encerrar com isso. As coisas que nos afundam são as coisas que mais nos cansam. Coisas que nos cansam. A gente vive a geração dos cansados. Se eu perguntar aqui, quem está cansado? Todo mundo, é até bonito hoje dizer isso. É bonito hoje dizer isso. Se eu disser assim, quem aqui não está cansado? Ninguém vai levantar a mão, porque é feio. Vai achar que eu sou preguiçoso. Só na Bahia isso é ok, né? Nosso baiano aqui. Brincadeira. Sabe? Virou uma... não, tá cansado? Tô, rapaz, eu vivo cansado. Ei, estou cansado demais. Cansado demais. Não fez nada, mas é bonito. É bonito dizer que está cansado. Mas o pior é que a gente hoje se cansa e a gente acha legal isso. A gente acha legal receber uma carga gigante de coisas a fazer que não são necessariamente as coisas que a gente deveria estar fazendo. Você sabe que um segundo momento muito impactante para mim de Um Mês para Viver foi um momento da minha vida em que eu estava viajando, passei mal, tive uma crise de ansiedade. E achei que ia morrer lá naquela hora. Assim, vou morrer. Eu estava certo que ia morrer. Estava certo. Certinho. Estava me levando para o hospital já. Eu já estava pedindo a benção já. A unção dos enfermos. Mas na minha cabeça, a frase que veio foi assim, você está no caminho certo. Gente, foi fantástico ouvir isso. Senti isso. Senti que eu poderia morrer ali e que eu estava no caminho certo. Que era aquilo mesmo. Estava fazendo o que tinha que fazer, estava dando tudo de mim. Sabe que quando eu voltei e comecei a pensar bem nessa história, eu comecei a perceber que eu também fazia coisa demais. Eu vivia uma vida corrida demais, atarefada demais, fazendo coisas demais. E achando que isso era bom. E coisas para a igreja mesmo. Achando que estar fazendo muitas coisas era bom. A época eu fazia, mestrado, já era pastor, já trabalhava em tempo integral, já era professor da Universidade Federal, professor substituto à época. E eu percebi que eu queria abraçar o mundo inteiro. E eu conheci ali o poder do não. O poder do me desprender de algumas coisas. A coisa mais poderosa da minha vida foi entender realmente o que Deus queria de mim, mas mais do que isso, entender o que Deus não queria de mim. E eu aprendi o poder do não. Pastor, me aconselhe aqui, depois desses 7 aconselhamentos que você já fez? Não. Hoje não. Não tenho mais estrutura para aconselhar ninguém.
A época eu passei em um outro concurso para professor, e eu falei aqui, um dos momentos mais difíceis da minha vida, que era meu grande sonho, mas foi dizer não. E eu que tinha estudado tanto para ele, assinei uma carta renúncia de vaga. Não. Não por quê? Porque hoje é mais do que saber o que Deus quer de mim, é saber o que Deus não quer de mim. Sabe o que eu fiz? Eu tenho uma mania, acho que essa é a mania de sertanejo, de guardar coisas. Papel. Sabe? Meu armário de casa era um museu. Eu guardava caderno do tempo do cursinho, porque foi o caderno que eu estudei quando eu passei em Direito. Danado, eu quero guardar esse caderno aqui. Eu limpei literalmente minhas gavetas. Eu me desapeguei a coisas. Eu me desapeguei a títulos. Eu me desapeguei a funções que eram interessantes ter só para ter, mas que só me cansavam. Eu perguntei na primeira mensagem, pedi para vocês me perguntarem se eu era um cara ocupado, não é verdade? E eu disse que não, porque eu sei tudo o que eu preciso fazer e eu sei as horas que eu não vou poder fazer. Eu me pergunto se eu sou um cara cansado. Não. Não estou cansado. Trabalhei muito essa semana, estudei muito, fiz muitas coisas, mas fiz na hora certa. Disse não para outras tantas coisas. Neguei essa semana 3 convites para pregar fora. Por quê? Porque é mais do que saber o que Deus quer de mim, é que eu esteja aqui hoje. E Ele quer que eu esteja aqui hoje não cansado. Mas é saber o que Deus não quer de mim. E é com isso que eu consigo me dedicar. Porque se eu só tiver 1 mês de vida, eu quero vivê-lo sem cansaços e sem distrações. O que me distrai é aquilo que eu faço, que não é aquilo para o qual Deus me chamou a fazer.